Vamos falar sobre esses dados, então, do CAGED. A gente conversa agora com Marilane Teixeira, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Tudo bem, professora? Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar sobre esses dados. Alegria em te receber, professora. Eu gostaria muito de saber a sua avaliação, antes de mais nada. Estamos falando aí de um resultado que vem consideravelmente mais baixo. A previsão era de pelo menos um número um pouquinho maior, em torno de 135 mil novas vagas criadas. No fim, foram criadas 129 mil, quase 130 mil vagas. O que isso significa, olhando já para essa resposta aí Ah, diretamente? tá. O baita resposta você já deu, anunciando inclusive os dados anteriores, né? Eu acho que é uma combinação de coisas, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a manutenção da política monetária ela tem um efeito muito perverso sobre o conjunto da atividade econômica, sobre a capacidade da atividade produtiva. Nós estamos com taxas básicas de juros em torno de 15%, ou seja, são as maiores registradas nos últimos 20 anos. Uma taxa de juros básicas tão elevada como essa, ela alimenta um circuito, né, de inadimplência, de contenção dos setores econômicos, né, na ampliação da sua atividade produtiva, na definição de escolhas, se você vai canalizar o seu recurso, o seu dinheiro para o mercado financeiro ou para a atividade econômica, uma contenção, né, considerando que a maior parte das mercadorias, dos bens e serviços produzidos internamente são consumidos internamente. Então, se nós estamos falando de uma população mais endividada, de uma população que tem menos acesso a crédito, considerando que a maior parte é recursos destinados ao consumo interno, aos serviços, evidentemente as pessoas também se deprimem, né? Elas reduzem a sua capacidade de consumo sobre determinados bens, determinados serviços, que isso também vai impactar na atividade econômica, na expansão da atividade produtiva. Elas vão priorizar, por exemplo, pagar dívidas, cartão de crédito, cheque especial, vão evitar maior nível de endividamento, uma vez que o endividamento já está muito elevado. E aí nós temos um cenário também externo que se soma a esse cenário interno, que é muito adverso, que justamente foi no início do mês de julho que teve o anúncio do tarifaço. Embora ele tenha se implementado só agora, recentemente, em agosto, então tinha muita expectativa em relação à manutenção ou não dessas tarifas elevadas, mas, evidentemente, ela já impactou no otimismo de uma parte das pessoas e principalmente quem está vinculada diretamente aos setores exportadores, né, da sua capacidade de continuar mantendo um ritmo de produção, de capacidade produtiva no mesmo patamar que o anterior. Então, nós já começamos a sentir efeitos dessa redução da atividade econômica dentro do mês de julho. Então, isso vai impactar o nível de emprego, né, em torno de 130 mil postos de trabalho. Nós estamos com um acúmulo no ano de postos de trabalho em torno de um pouco mais de 1 milhão. Né? Nós estamos mais ou menos com em torno de 1 milhão e 300, que é um saldo, vamos dizer, bastante expressivo, mas sem dúvida nenhuma os efeitos do tarifaço ainda estão por vir, né? E eles só vão ser sentidos de forma mais contundente a partir de agosto e setembro, né? Então, isso pode carregar para o ano de 2025 um resultado muito aquém da expectativa, mas eu diria com muita segurança que a política monetária hoje é um dos principais responsáveis por esses resultados. Perfeito, professora. E aí eu lembro que a gente, inclusive, tem noticiado aí dados de número de pessoas desocupadas recorde, né? A gente está no número de 5,8%, um número muito abaixo, inclusive, do que estava sendo previsto. Isso. Queria até entender, esses dados do CAGED agora, eles vão na contramão desse dado do número de desocupados ou não necessariamente? Você acha que a gente consegue ainda assim colocar eles lado a lado? Sim, consegue, porque a taxa de desocupação, ela mede o comportamento do mercado de trabalho de uma forma geral, da força de trabalho. Então, ou seja,
tanto as pessoas que estão com vínculos de trabalho com carteira, como sem carteira, é o mercado de trabalho como um todo, né? A força de trabalho. O CAGED, ele registra apenas o emprego formal. Então, qual é a dedução que se pode tirar disso? É de que nós estamos com taxa de desemprego, com taxa de ocupação muito baixa, que provavelmente está sendo absorvida pelo mercado informal, pelo trabalho por conta própria, pelo assalariamento sem carteira e menos pelo trabalho formal. Então, é perfeitamente, vamos dizer, compatível você ter um ritmo de crescimento do emprego formal menor, ao mesmo tempo que tem uma taxa de desemprego que é a menor do ponto de vista histórico, porque boa parte dessa força de trabalho provavelmente está sendo canalizada justamente para o trabalho, o bico, o trabalho de viração, os aplicativos, o trabalho com ambulantes, ter toda essa gama de trabalho que a gente chama de trabalho por conta própria, que é o trabalho autônomo, né? E que está fora do espectro do CAGED, porque só registra aqueles empregos formais. Perfeito, professora. Outro ponto que eu gostaria de entender também, olhando para esse cenário, é se talvez num segundo semestre o cenário tende a melhorar ou não. A gente vai ter que perceber realmente, vai ter que acompanhar esse esfriamento da economia como um todo. A gente sabe que a previsão é de uma desaceleração da economia, muito por causa de uma taxa de juros extremamente elevada. A gente, inclusive, parece que demorou para realmente começar a sentir efetivamente os impactos de uma taxa de juros alta, que já está muito alto desde o ano passado, e parece que agora, nesse segundo semestre, a gente começa realmente a sentir esse impacto. Exatamente, tanto que o ritmo da atividade econômica já estava se desacelerando no segundo trimestre desse ano. Então, o reflexo o mercado de trabalho reflete já esse processo de desaceleração, que evidentemente tem um componente forte, fundamental, que é a manutenção da taxa de juros a esses patamares. Se espera, né, que no segundo semestre, inclusive motivado também pelo que o impacto que o tarifaço pode representar do ponto de vista econômico para os setores exportadores, cadeia produtiva, né? Inclusive desses setores, que depende boa parte do mercado externo para os Estados Unidos, espera-se também que a taxa de juros comece a recuar. E o segundo semestre sempre é um segundo semestre mais positivo, porque ele também é a proximidade do final do ano, né? Então, quase todos os setores de atividades econômicas já começam a responder positivamente às encomendas, às demandas oriundas do final do ano. Então, esperamos que, inclusive, as políticas do governo em relação à possibilidade de recolocação dos produtos, dos bens, né, que estavam sendo direcionados prioritariamente para o mercado americano, para outras economias, para outros países, possa ajudar a arrefecer o impacto tarifário junto com uma política monetária que promova a redução mais do que necessária da taxa de juros básica. Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, a gente acompanhou os dados do Boletim Focus nessa semana, mostrando uma queda bem forte do IPCA, especificamente aí para a projeção para esse fim do ano. E deu uma animada nos investidores, todo mundo começou a pensar, olha, talvez pode cair a taxa de juros antes do que estava sendo esperado, mas aí veio o IPCA 15 essa semana, deu aquele banho de água fria de leve, que veio um pouquinho mais alto do que estava sendo projetado. Portanto, como interpretar esse cenário da inflação, levando em consideração a taxa de juros que está tão alta ainda? E agora sim, me parece que há um certo equívoco, né, da política monetária, da forma como ela é conduzida, quando ela interpreta que o único mecanismo capaz de conter elevação de preços seja por meio da política monetária, seja contendo a atividade econômica, muitas vezes sem olhar de fato para quais são os componentes que têm mais interferido nessa, vamos dizer, nesse movimento inflacionário, né? Nessa elevação de preços. Muitas vezes está muito mais relacionado com a oferta do que com a demanda, né? Ou seja, não é porque nós estamos numa situação de pleno emprego, as pessoas estão dispostas a comprar muito mais mercadorias, serviços, acessar bens do que estão disponíveis no mercado, né? Mas será que é porque justamente
há uma inibição da atividade econômica decorrente ao aumento da taxa de juros, que faz com que você poderia ter uma ampliação, uma expansão da atividade econômica e mais oferta de bens e serviços que não estão disponíveis, porque hoje é muito mais rentável estar operando no sistema financeiro através das taxas de juros altas do que investindo numa empresa que gera emprego? Essa é a pergunta que se tem que se fazer. E também os componentes externos, né? O câmbio, as tarifas, quer dizer, tem um conjunto de elementos que precisam ser vistos de forma conjunta para enfrentar o problema da inflação. E a inflação, a gente também tem que avaliar se para a economia retomar um nível de crescimento sustentável, ela não precisa conviver num primeiro momento com um certo nível inflacionário que cá entre nós está absolutamente sob controle. Mas, na verdade, desde o início dos anos 2000, quando nós tivemos taxa de inflação que chegou a quase 20%, que foi o caso de 2002, nós nunca mais enfrentamos uma inflação tão elevada. Então, assim, há um certo exagero, eu diria, de parte da política monetária em manter uma taxa de juros tão elevada, quando pode-se pensar outros instrumentos para conter a inflação. Muito bem, professora Marilene Teixeira, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Obrigada pelo convite e um ótimo programa para todos nós. Obrigada, uma boa tarde.